Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse nosso curso de Química Inorgânica. E com esse vídeo nós vamos começar uma parte da matéria que eu gosto muito. Na verdade, nós estamos entrando na parte, da discussão das ligações químicas, e eu, como químico teórico, não é de se estranhar que seja uma das partes que eu mais gosto de dar aula. Então hoje nós vamos entrar com esse vídeo na discussão sobre teoria de ligação de valência. E como eu contei para vocês, como eu expliquei, todas as teorias de ligação que eu vou explicar para vocês, eu vou explicar desde moléculas simples até complexas. Não era exatamente o foco do curso, previsto na ementa. A ementa era só complexo, mas eu acho que não faz muito sentido a gente concentrar apenas em complexos e perder a oportunidade de poder discutir um pouco dessas teorias para moléculas um pouco mais simples. Então eu vou trabalhar as duas coisas, tá ok? Vão ser uma série de 4 vídeos, salvo me engano, onde a gente vai discutir tudo acerca dessa teoria, que é uma teoria muito simples, mas que permite racionalizar algumas coisas muito interessantes. Para o momento cultural de hoje, como estou entrando na parte da matéria que eu gosto muito, eu escolhi uma caneca mais que especial, que é essa caneca aqui. Olha para vocês verem. Linda. Não sei se vocês estão percebendo, mas ela tem até um brilho diferente. Por curiosidade, eu não sou um grande fã de futebol, tá, gente? Pelo contrário, eu não assisto jogo de futebol há séculos. Mas essa caneca aqui, ela é especial. Eu a comprei no estádio desse time, né? No Emirates Stadium, quando eu estive lá em 2012. Eu fui lá na semana seguinte das Olimpíadas, inclusive. É uma história interessante, né? Na época, eu morava na Alemanha, fazia doutorado de sanduíche, e um amigo meu, um grande amigo meu, aí do departamento, fazia doutorado de sanduíche em Bristol, na Inglaterra. E aí nós combinamos de nos encontrar em Londres para conhecer Londres. Eu já até tinha passado uma semaninha lá conhecendo, mas ele tinha chegado depois. Aí combinamos de ficar um final de semana lá em Londres. Aí eu consegui comprar uma passagem aérea da cidade que eu morava, na Alemanha, Bremen, para Londres por 20 euros, numa companhia chamada Ryanair. Medonha de voar, mas enfim, te leva onde você quer, por 20 euros. Só para vocês terem uma ideia, o ônibus do aeroporto até o centro de Londres custou 15 euros. Então, foram 20 euros para chegar em Londres e mais 15 euros para chegar ao centro de Londres. E lá nós passamos um final de semana lá. E aí fomos ao estádio, né? Não fomos a um jogo, mas fomos ao estádio conhecer. E aí eu comprei essa canequinha na loja oficial. É muito linda. É, tinha até um selinho que eu tirei para usá-la aqui agora. Bom, era isso a história de hoje. Chega de conversa. Desliga tudo aí, desliga o celular, fecha todas as abas do seu navegador, que a nossa aula, a nossa jornada pelas ligações químicas começa agora. Bom, gente, então a gente já viu um pouquinho, né, sobre umas teorias muito simples sobre ligação química, que foi a teoria de Lewis, né? E a teoria de Lewis estabelece que os elétrons serão emparelhados para formar as espécies estáveis, né, as moléculas. Quer dizer, os átomos emparelham elétrons entre si para completar o seu octeto. Basicamente é isso. E com essa teoria, né, uma teoria muito simples, a gente consegue explicar moléculas como, por exemplo, o HF. Nós conseguimos explicar a molécula de água, né, se você fizer a contagem dos elétrons. O flúor aqui vai estar com seus 8 elétrons, o hidrogênio vai estar com seus 2 elétrons. Na molécula de água, o oxigênio vai ter 8 elétrons, o hidrogênio vai ter os seus 2 elétrons, e na molécula de amônia, o nitrogênio vai ter os seus 8 elétrons, e cada átomo de hidrogênio vai ter os seus 2 elétrons. Então, essa é uma teoria muito simples, mas que explica bastante coisa. No entanto, a gente viu que ela tem alguns detalhes que são importantes, como, por exemplo, eu não consigo usar essa teoria para, por exemplo, explicar a estrutura do íon carbonato, que é esse íon aqui, né? Se a gente fizer a contagem dos elétrons, está todo mundo certinho, todo mundo com 8. No entanto,
essa estrutura prevê uma ligação dupla, que a gente viu, né, nos nossos... A gente sabe que a ligação dupla ela é esperada de ser mais curta do que as ligações simples, então teria uma ligação mais curta e duas ligações mais longas, enquanto que os dados mostram que não existe essa diferença, as três ligações são exatamente iguais. Então eu vou precisar usar um recurso da ressonância, né, para poder explicar ou propor uma estrutura de Lewis que seja mais próxima da estrutura real. Bom, isso tudo a gente já teve a oportunidade de estudar nas teorias de Lewis de ligação. Bom, mas qual que é o detalhe dessa teoria de ligação de valência, né? A gente já viu também que o elétron ele não vive nesse mundo simples que a gente está acostumado do mundo macroscópico. O elétron ele vai viver num mundo que é regido por regras um pouco diferentes, que são as regras da mecânica quântica. E o que essa teoria de valência faz é, a grosso modo, aplicar a mecânica quântica naquelas estruturas de Lewis que eu mostrei para vocês anteriormente. Então a ideia é essa. Então eu vou agora fazer uma descrição daquilo ali, daquelas ligações, mas aplicando a mecânica quântica. O princípio básico da ligação química na teoria de Lewis, na teoria de ligação de valência, é muito parecido com a da teoria de Lewis. Você vai emparelhar elétrons, basicamente essa é a ideia. E emparelhando esses elétrons você vai adquirir estabilidade. Essa é uma ideia, vamos dizer assim, por trás dessa teoria. Bom, então essa teoria nasce com ideias que é baseada em Lewis, como eu comentei, né? E ela é desenvolvida com esses trabalhos de Hadley, London e Linus Pauling, que é o nome mais famoso, né? Linus Pauling é prêmio Nobel em Química, né? E basicamente o papel deles é aplicar essa mecânica quântica para poder fazer a descrição desses sistemas ou daquelas estruturas propostas por Lewis. Então, as estruturas de Lewis que conseguem, né, explicar as ligações entre moléculas simples, na verdade, elas tinham alguns detalhes que a gente gostaria de explicar. Então, por exemplo, primeiro, por que as ligações covalentes eram formadas? A proposta de Lewis era de acordo com a regra do octeto, né, para dar uma configuração eletrônica de gás nobre ou com 8 elétrons para os átomos mais estáveis. Porque os elétrons se distribuem, né, naqueles domínios que a gente discutiu também quando a gente faz a estrutura de Lewis, né? Lembra que quando você vai fazer a estrutura de Lewis, você coloca aqueles 4 elétrons e só depois que você coloca os 4 elétrons, cada um no lugar, que você começa a compartilhar? Isso também é outro ponto importante que a gente gostaria de entender um pouco aqui e vai ajudar a explicar um pouco essa teoria de ligação de valência. Então, gente, para a gente poder entender melhor como é que funciona essa teoria, eu vou descrever com vocês a molécula de H2 usando alguns princípios da mecânica quântica. Bom, mecânica quântica, né, vale lembrar, é uma mecânica ondulatória. E para descrever alguns aspectos da mecânica quântica, né, o que eu preciso é da função de onda de um determinado sistema. Então o que nós vamos fazer aqui? Eu vou pegar uma situação, como por exemplo essa daqui, onde eu tenho 2 átomos de hidrogênio, e esses 2 átomos de hidrogênio estão afastados entre si, ok? Então, deixa eu pegar uma caneta aqui, só para ficar claro. Como que eu vou fazer? Esse átomo de hidrogênio aqui, eu vou chamar ele de átomo A, e esse elétron aqui é o meu elétron 1. Esse átomo de hidrogênio aqui vai ser o meu átomo B, e esse meu elétron aqui vai ser o elétron 2, ok? Bom, então eu quero descrever, usando a mecânica quântica, esse sistema composto por esses 2 átomos, onde eles estão muito afastados. Então, qual que é a função de onda que eu posso usar para descrever esse sistema? A função de onda que eu vou utilizar vai ser essa daqui, ó. É a função de onda do átomo A com o elétron 1
multiplicado pela função de onda do átomo B, que tem o elétron 2. Essa é a ideia. Bom, mas eu quero, na verdade, descrever a ligação química na molécula de H2. Então, uma primeira tentativa que eu vou fazer é usar essa função de onda que eu acabei de descrever para vocês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproximar esses dois átomos e para cada distância hidrogênio-hidrogênio, eu vou calcular a energia desse meu sistema. Então, esse gráfico aqui, nós vamos usar ele bastante nessa discussão. Ele é um gráfico da energia potencial em função da minha distância. Então, basicamente, você vai assumir que um átomo de hidrogênio está aqui na origem e o outro átomo está aqui no infinito e você está aproximando ele. E para cada ponto, você vai calcular a energia usando essa função de onda. Se vocês se lembrarem, né, dentro daquele... Para você resolver esse sistema, você tem que resolver a equação de Schrödinger. E para a equação de Schrödinger, você tem uma dependência em R. Esse R é essa distância que vai ser dada aqui. Então, você vai resolver ela para cada ponto. Então, você teria que fazer uma resolução numérica para esse sistema. Quando você usa essa equação aqui, ó, você vai obter como resposta essa curva A, que está indicada por essa seta aqui. Ok? Bom, o que essa curva tem de característica? Vocês podem ver que ela vai ter um mínimo aqui extremamente discreto. É em torno de menos 20 e poucos quilojoules por mol. Enquanto que o valor real da ligação hidrogênio-hidrogênio está aqui, ó, em torno de uns 450 kJ por mol. Então observa que usando essa função de onda aqui, eu não consigo chegar nem perto do que é a energia da ligação hidrogênio-hidrogênio. Quer dizer, essa função de onda, ela não consegue descrever bem o que é o meu sistema. Até que a distância de ligação não está das mais ordinárias, não, porque vocês vão ver, ela vai estar aqui na casa de uns 80 picômetros, vai ser, e é aqui, por volta de uns 70, 60. Então, até que a distância não está das mais ordinárias, não. Porém, a energia de ligação é muito bem. Praticamente não é atrativo, né? Vocês podem ver aqui que o mínimo é um mínimo muito discreto. Então, vamos mudar essa função de onda. Então, essa função de onda não descreve bem meu sistema. Bom, mas se essa função aqui eu posso aplicar ela na equação de Schrödinger, qualquer combinação linear envolvendo essa função, eu também posso aplicar. Então, uma segunda função que eu vou utilizar é essa daqui, que é uma combinação linear usando aquela primeira função como base. Então, o que essa função tem de diferente? Observe. Essa função, a primeira parte dela é exatamente igual à anterior. É o átomo de hidrogênio A com o elétron 1 e o átomo de hidrogênio B com o elétron 2. Só que agora eu vou incluir também a possibilidade do átomo de hidrogênio A conter o elétron 2 e o átomo de hidrogênio B conter o elétron 1. O que eu estou fazendo quando eu proponho essa função de onda? Qual que é o significado dessa função de onda? O significado é que agora os dois elétrons estão pertencendo aos dois átomos ao mesmo tempo. Na situação anterior, vou voltar, você tem o elétron 1 pertencendo ao átomo A e o elétron 2 pertencendo ao átomo B. Aqui não. Aqui o átomo A tem o elétron 1, mas também tem o elétron 2. E o átomo B tem o elétron 2, mas também tem o elétron. Quando eu uso agora essa função de onda para descrever o meu sistema, olha o resultado que eu vou ter aqui. É a curva B. Se você comparar, né, com a curva A, melhora significativamente o meu resultado. Então, enquanto aqui
eu previ uma energia de ligação de 20, em torno de 20 kJ, aqui já está em 303. O resultado real ainda está um pouco longe, é 450 aproximadamente, mas já melhora significativamente. E essa melhora se deu por quê? Porque eu permiti na minha função de onda que os dois átomos tivessem os dois elétrons ao mesmo tempo. Essa mudança é uma mudança muito importante, é uma mudança muito significativa na descrição do meu problema. Ok? Eu ainda posso melhorar mais? Posso. Por exemplo, eu posso incluir efeito de blindagem eletrostática. Bom, se eu tenho dois elétrons, um elétron vai blindar o outro elétron. Então, na verdade, né, quando você resolve a equação de Schrödinger, lembra que tem um termo lá que é o termo atração do elétron pelo núcleo. Quando eu tenho mais do que um elétron, o elétron não sente a carga total do núcleo, porque um está protegendo o outro, né? Tem o efeito de blindagem. Então, aquele Z vira um Z efetivo. Quando eu levo isso em consideração, o meu resultado melhora um pouco ainda mais. Olha para vocês terem ideia. Se eu colocar a blindagem de 303, foi para 365. Ok? Então melhorou. Bom, agora eu também posso incluir o caráter iônico da minha ligação. O que é isso? Olha só, esse primeiro termo que eu tenho aqui, vou mudar minha cor de caneta, não pode ser azul mesmo, vou colocar a caneta aqui. Essas duas contribuições que eu tenho aqui, ó, que a gente já viu, é a contribuição da minha ligação hidrogênio-hidrogênio, certo? É isso aqui. Pertenceu os dois elétrons ao mesmo tempo. O que é essa próxima contribuição aqui? É o elétron 1 no átomo A e o elétron 2 também no átomo A. Então, essa contribuição aqui, na verdade, é isso aqui, ó. Os dois elétrons no átomo A, e quando os dois elétrons estão no átomo A, ele fica com uma carga negativa, e o átomo B com uma carga positiva, certo? E eu tenho mais uma contribuição aqui, que é uma contribuição dos dois elétrons no átomo B. Então, o que é isso? Vai ser o átomo A sem nenhum elétron, por consequência, ele com carga positiva, e o átomo B com os dois elétrons, e por consequência, com carga negativa. Você pode se perguntar, então o que é isso? O que é esse lambda que aparece aqui? Esse lambda aqui, gente, é só um fator para falar que essa contribuição aqui não é uma contribuição igual aos outros, são contribuições menores. Então observa, gente, quando eu considero a minha função de onda com essas contribuições iônicas, tá vendo como o resultado melhora ainda mais em relação ao resultado experimental? Mas o que é isso aqui? A gente já viu isso em algum momento. Isso aqui, gente, nada mais é do que as contribuições de ressonância, né? Lembra que eu sempre falei assim, ressonância não existe. Ressonância é um artefato. Tá aqui. Na verdade, gente, ressonância é a minha incapacidade de representar a estrutura real usando apenas uma estrutura de Lewis. Então, se eu fosse usar só a estrutura de Lewis, a minha função de onda, né, para descrever a molécula de H2, seria essa. E quando eu uso essa função de onda aqui, ó, o meu resultado é ruim ainda em relação ao dado experimental. No entanto, quando eu permito o meu sistema ter outras contribuições, como por exemplo essas aqui, que são as contribuições iônicas, o meu resultado melhora em relação ao resultado experimental.
Então, em termos de mecânica quântica, né, a gente fala que ressonância é uma incapacidade da gente representar a minha estrutura real usando uma única função de onda. Então eu preciso fazer uma combinação de funções de onda para considerar todas as possibilidades possíveis desse meu elétron. Basicamente é isso. Então tá aqui. Então eu insisto, ressonância não existe. Ressonância é apenas um artefato. Tranquilo? Então, gente, na teoria de ligação de valência, o ponto importante para você ter a ligação química é você compartilhar elétrons. Então, basicamente, né, como é que a gente transforma aquela equação, né, aquela função de onda, numa imagem que a gente consegue imaginar da molécula de H2? Bom, na molécula eu teria os meus dois átomos de hidrogênio. Esses dois átomos de hidrogênio, então, né, o elétron dele está em orbital 1s. E observe que aqui eu já coloquei o elétron para baixo, mas não faz a menor diferença, tá, gente? Se você tem um elétron em orbital 1s, do ponto de vista energético, não faz a menor diferença se esse elétron está com spin, momento de spin mais meio ou momento de spin menos meio. Essa mudança, para ele, não tem nenhum custo energético. A questão é que para fazer a ligação química, ele vai ter que inverter um. Qual é? Não faz a menor diferença, mas na hora que eles se aproximarem, um vai precisar ser invertido. Então eu já coloquei aqui só para representar. Mas aqui são os dois átomos de hidrogênio separados com os seus elétrons. Quando esses átomos se aproximam, esses dois orbitais s, eles vão se sobrepor. E você vai ter uma região que a gente chama de região de sobreposição, ou região de overlap em inglês. E aí esses dois elétrons emparelhados, eles vão passar a ocupar essa região de sobreposição. E aqui é uma diferença importante em termos de em relação à teoria dos orbitais moleculares. Porque na teoria dos orbitais moleculares, quando eu combino esses dois orbitais, o que eu vou ter é um orbital molecular espalhado na minha molécula como um todo, e os elétrons vão poder ocupar qualquer lugar nesse orbital molecular. Aqui não. Aqui eu tenho uma sobreposição dos orbitais atômicos e o elétron, o par de elétrons, ele vai estar necessariamente nessa região de sobreposição. Então, essa é uma característica importante da teoria de ligação de valência. Nessa teoria, a ligação química ela é extremamente localizada. Ela está necessariamente entre dois átomos, entre dois núcleos atômicos, né? E essa é uma das suas grandes limitações. Ela está errada? Não. Ela vai conseguir descrever bem qualquer sistema onde a ligação seja uma ligação química bem localizada. Mas, para todos os outros sistemas onde a ligação química seja deslocalizada, eu não vou conseguir representar bem usando teoria de ligação de valência. Aí eu vou precisar de teoria de orbital molecular. Essa é a ideia, tá ok? Vamos fazer outras moléculas para a gente entender como é que funciona. Olha a molécula de HF. Como é que eu vou descrever a ligação química nessa molécula? Bom, o átomo de hidrogênio, você vai ter um elétron só. Esse elétron vai ocupar o orbital 1s. Esse diagrama, tá, gente? Essa forma de representação é o que a gente chama de um diagrama de quadrículas. Aqui eu estou desprezando o fator energia, eu poderia fazer em termos de energia, que eu estou ignorando, né? Aqui, no meu caso, aqui a energia está aumentando da esquerda para a direita e não de baixo para cima. Mas eu não estou considerando a questão energética nesse primeiro momento. E o átomo de flúor, qual que é a configuração de valência dele? Tem o orbital 1s lá embaixo, que não vai me interessar. A valência dele vai ser 2s2, 2p5. E aqui eu tenho um elétron que está desemparelhado. Esse elétron está em um orbital p. Qual orbital p que é? Qualquer um, na verdade. Só que, por definição, para facilitar um pouco a nossa vida, a gente sempre assume que a ligação química ela se dá ao longo do eixo Z. É uma definição,
tá ok? Poderia fazer em termos de qualquer outro. Então, basicamente, eu vou assumir que esse orbital aqui, que só tem um elétron, é o orbital PZ. Então, como é que se dá a ligação química? Desculpa. Esses elétrons aqui vão formar os elétrons não ligantes, né? Eles não vão participar da minha ligação química. Então, como é que vai se dar a ligação química? Tá aqui, ó. Esse elétron no orbital PZ, o orbital P tem esse formato, né? Vai se sobrepor a esse orbital S, que é um orbital esférico, certo? E aí, esse elétron e esse elétron estarão emparelhados nessa região de sobreposição, região de overlap entre esses dois átomos, ok? Então é assim que vai se dar. Então se você pegar a molécula de HF, né, o que você vai ter? Você vai ter aqui a ligação, onde esse par de elétrons aqui, né, vai ser esse par de elétrons aqui, e esses outros elétrons aqui, ó, vão ser os elétrons não ligantes, que vão estar aqui. Você teria dois em orbitais P e um deles em orbital S. Tranquilo? Bom, gente, quando a sobreposição ela acontece de maneira frontal, né, a gente fala que essa ligação é uma ligação sigma. Existe uma forma mais elegante de falar isso, né, que é analisar a rotação de 180 graus ao longo do meu eixo de ligação. Então aqui, eu pegando os meus orbitais, né, que estão sobrepostos, aqui é uma sobreposição entre dois orbitais P, e aqui eu tenho a função de onda, os sinais da minha função de onda, né? Então, quando eu sobreponho esses orbitais, o que acontece? Observe que se eu fizer uma rotação ao longo desse eixo vermelho aqui, o sinal nunca muda, ou a cor nunca muda, né? Então, essa molécula, essa ligação vai ser uma ligação que a gente chama de ligação sigma. Ok? Ela é simétrica em relação ao eixo. Esse é o critério que a gente usa. Vamos pegar uma outra molécula um pouco mais complicada para a gente poder fazer a mesma descrição, que é a molécula de Cl2. O átomo de cloro, né, vai ter configuração eletrônica de valência 3s2, 3p5. Essa que está mostrada aqui no meu diagrama de quadrículas. Bom, você tem todos os elétrons desemparelhados, menos esse aqui, né? Então, o que eu vou assumir? Eu estou assumindo que o meu eixo de ligação é o eixo Z, então esse aqui seria o orbital PZ. Esses orbitais, eles se sobrepõem. Observe, gente, que a sobreposição é sempre azul com azul. Por quê? Porque isso aqui são ondas, né? E a sobreposição, ela tem que ser uma sobreposição construtiva, né? Quer dizer, o sinal tem que ser o mesmo, porque senão, em termos de onda, você vai ter uma interferência destrutiva e vai haver uma diminuição da minha função, né? Não é isso que a gente quer. E aí, você vai ter esses elétrons emparelhados aqui. Tranquilo? Então, se você pegar a molécula de Cl2, cuja estrutura de Lewis seria essa aqui, ó. Essa é a minha estrutura de Lewis. Esse par de elétrons aqui são esse aqui, né? E esses pares de elétrons que estão aqui, ó, são os pares de elétrons não ligantes nessa minha molécula de Cl2. Agora vamos pegar um caso um pouquinho mais complexo da molécula de H2S. Na molécula de H2S, você vai ter dois átomos de hidrogênio. Esses dois átomos de hidrogênio vão ter aqui o elétron no seu orbital 1s. E o átomo de enxofre, a configuração eletrônica de valência dele vai ser 3s2, 3p4, que é o que vai ter aqui. Então observe que você tem dois elétrons desemparelhados. E esses dois elétrons emparelhados poderiam se ligar então a dois átomos de hidrogênio para emparelhar. Como que ele vai fazer isso? Bom, observe, gente, que esses elétrons aqui desemparelhados ocupam orbitais p. E esses orbitais p, essa figura dá uma ideia, eles são perpendiculares entre si, não são?
Então, um orbital está ao longo de um eixo, que eu posso assumir que é o eixo Z, tanto faz, e o outro vai estar ao longo do eixo X, certo? Então, onde que os átomos de hidrogênio vão ligar? Eles vão ligar exatamente nessas direções. Então, você vai ter um átomo de hidrogênio aqui e um outro átomo de hidrogênio aqui. E do ponto de vista teórico, você esperaria um ângulo de 90 graus, já que os orbitais P são perpendiculares. Experimentalmente, o ângulo é de 92 graus, o que é um acordo muito bom com relação ao que a gente está prevendo. Então, ok? Pessoal, deu para ter uma ideia do que está por trás, então, dessa teoria de ligação de valência? Basicamente, você vai ter que se preocupar em emparelhar elétrons que estão previamente desemparelhados. Fora isso, o outro ponto importante é que essa teoria ela considera que a ligação ela vai considerar que a ligação química necessariamente vai envolver elétrons entre dois átomos, o que não é necessariamente sempre verdade, mas que nessa teoria é um requisito. E aí vai estar uma de suas principais limitações. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, faz um joinha para a tela. Um forte abraço para vocês. Se cuidem e até a próxima. Tchau!